Bom dia a todas as presentes, a todas as pessoas presentes, a todas as gentes presentes aqui. Bom, defendemos que existem muitas formas de deixar acessível ao grande público o conhecimento desenvolvido na pós-graduação. O Café com Método tem por objetivo ajudar com essa popularização ao tentar ocupar três espaços que são diferentes. Um deles é o espaço acadêmico. Por meio de eventos públicos, o Café com Método abre espaço para diferentes pesquisadores de diferentes lugares geográficos, educacionais, epistemológicos, paradigmáticos, para diálogos sobre o que cada uma pessoa entende e propõe a respeito do que é e de como fazer popularização da ciência da linguagem. Tem-se aqui, então, o objetivo de iniciar um diálogo, de ouvir, de problematizar entre pares e não apontar um caminho único e pronto. É um lugar de pensar a diferença mesmo em sentido científico mesmo. Também nesse primeiro espaço, o projeto desenvolve ações para aquelas pessoas que desejam desenvolver saberes acadêmicos, o que ocorre por meio de cursos, oficinas sobre metodologia da pesquisa científica, sobre escrita acadêmica, ciclos de debates, entre outros blocos de pensar o fazer acadêmico. Bom, um segundo espaço do café é o espaço da prática docente. O café abre espaço para a formação continuada de professores e professoras da educação básica, sejam estes atuantes, estejam estes em formação, e visa promover acesso às novidades resultantes daquelas pesquisas acadêmicas. Isso ocorre por meio de cursos, oficinas, dentre outras ações que vêm acontecendo tanto de forma virtual quanto de modo presencial. Oficinas e cursos sobre elaboração de material didático, por exemplo, seleção de textos para aulas em perspectiva decolonial, desenvolvimento de aulas para a popularização do discurso científico em perspectiva crítica na educação básica. Estes são alguns motes do nosso trabalho relacionado à formação mesmo. Bom, já o terceiro espaço de ocupação é um espaço virtual, propositadamente virtual. O nosso projeto pretende também tornar a ciência da linguagem mais acessível a um público mais geral. Aqui a gente considera o nosso desafio ambicioso, né? Porque a gente pensa em produzir material em linguagem acessível, na forma de diferentes gêneros textuais discursivos, memes, tirinhas, entre outros, né? E fazer circular nas redes sociais os conteúdos autorais produzidos no e pelo projeto. Não só isso, objetivamos que esses conteúdos possam integrar materiais de aulas para a educação básica. Bom, no caso específico do evento de hoje, nós estamos no âmbito do nosso segundo locus de atuação, o lugar da prática docente. Com a aula aberta de hoje, desejamos ser levados a pensar no espaço de formação dessa que será professor, professora na educação básica. Para isso, convidamos e fomos gentilmente agraciados pela presença do professor Clécio Bunzer. O professor Clécio possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco e realizou seu curso de mestrado e doutorado em Linguística Aplicada, tá, gente? Lá na Estadual de Campinas. E tem pós-doutorado pela Universidade do Minho, em Portugal, no Instituto de Educação de lá. Bom, ele é professor do Departamento de Ensino e Currículo da Federal de Pernambuco, e lá ele leciona nos cursos de licenciatura em Letras Português e em Pedagogia. Ele atua também em 2 programas de pós-graduação na mesma Federal de Pernambuco, o mestrado profissional, que é o conhecido Prof. Letras, né? E o programa de pós-graduação em Letras, que é o PPGL, lá da Federal de Pernambuco. Ele atua no campo de linguística aplicada, com ênfase em ensino-aprendizagem de língua materna. E ele atua principalmente nesses temas aqui, ó: educação literária, práticas de letramento da e na escola, materiais didáticos e livros didáticos de língua materna, políticas públicas de leitura em bibliotecas escolares, propostas curriculares e ensino de literatura.
Ele coordena o grupo de pesquisa em educação literária, além de ser integrante do GPAL, né, e do NUPED também, os dois de Pernambuco. Ele é organizador das seguintes obras: Português no Ensino Médio e Formação de Professores, inclusive, esse é um título importante para a gente ter nas nossas casas. Vou repetir: Português no Ensino Médio e Formação de Professores, pela Parábola, tá? Múltiplas Linguagens no Ensino Médio, também pela Parábola, e Livro Didático de Português, Políticas, Produção e Ensino, pela Pedro João. Esses são alguns títulos que ele cita no Lattes dele. Agora, é muito bom pelo Lattes dele a gente olhar os diferentes artigos que ele publica também, tanto de modo assinando, né, sozinho, ou de modo em coautoria. Bom, e ele atuou por uma década em escolas públicas e privadas, lecionando aulas de português e inglês nas cidades de Recife, Olinda e Campinas, em São Paulo. Eu acho importante a gente trazer esse panorama do currículo do professor Clécio, porque isso traz para a nossa fala e para as nossas expectativas não só assim, as temáticas que a gente pode trazer, né, os recortes das angústias que a gente pode trazer para cá, para o dia de hoje, mas também para pensar, eu estou conversando, eu estou ouvindo de alguém que tem ampla experiência na pós-graduação, na graduação e na educação básica. Não só ele tem ampla experiência nesse tripé que a gente chama, né, de tripé ensino, pesquisa e extensão. Isso é muito importante para a gente abrir o nosso ouvido de escuta atenta e humilde nesse encontro de hoje. E é com essas palavras que eu passo a palavra para o professor Clécio, de novo, com muita alegria, com muita gratidão, com muito afeto e com muita aprendizagem por tudo que isso é e representa para nós. Tá, professor? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, o convite da professora Silvia, do projeto, né, dos estudantes e de todos vocês, né, que estão aqui para a gente conversar. Então, eu acho que, como eu falei no início, né, vai ser uma conversa. Queria bater um papo com vocês sobre essa temática, né, que quase 20 anos, praticamente 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, trabalhando com formação de professores de português. Então, é muito mais um desabafo, um desafio, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre essa temática. Então, eu vou aqui externalizar meus agradecimentos e vou iniciar, né, uma proposta que a professora Silvia já conversou, né? E aí eu trago algumas imagens do Escher, né? Só para a gente poder, assim, entrando um pouco nesse clima, né? De algo que é tão complexo como a formação dos professores. A proposta de conversa é eu trazer 10 pontos, né? Para um bate-papo. Então, eu estou me sentindo bem em casa, bem num café mesmo, né? Uma conversa, não é café quase com um bolo de rolo, né? Aqui de Pernambuco. Então, a gente vai fazer assim um cafezinho, como a gente fala aqui, vamos tomar um cafezinho, e com 2 tempos de uma conversa mais ampla, que é justamente o que a comissão organizadora propôs no início, né? Eu falo 5 pontos, e aí vocês podem perguntar, questionar, criticar, ampliar, e aí depois a gente volta, e aí tem mais 5 pontos, e fazemos também um outro momento de bate-papo mais ampliado. Então, eu acho que todo mundo meio que concordou, né? Quem está chegando agora fica sabendo também desse combinado, tá? Então, eu começo aí, né, com essa imagem, né, de uma xilogravura chamada Relatividade, para me dizer um pouco como é que eu me senti pensando formação de professores, porque viver a formação de professores não é fácil, mas quando a gente para pensar
né, a formação de professores. Eu me senti muito subindo e descendo várias escadas, né, meio assim ainda perdido, sem saber muito qual é o lugar de entrada, de saída, como é que a gente faz para pensar ou para iniciar, né, uma conversa sobre formação de professores em um país tão heterogêneo, em que a gente não tem, apesar de termos algumas leis, algumas diretrizes, mas elas ficam muito no âmbito da lei. Na prática, elas são praticamente ignoradas, porque se elas forem, de fato, vistas como leis, quase todos os cursos de licenciatura teriam que fechar, né? Então, a gente teria que... a gente tem um discurso muito bonito, mas no fazer, na empiria, nos modos de organização, a gente tem vários problemas, né? Então, essa imagem meio que me representa hoje, né? Essa imagem chamada relatividade do Escher, para iniciar as 5 primeiras questões, né, que envolvem a formação de professores. E aí eu vou tomar aqui uma decisão de pensar mais a formação dos professores de língua portuguesa. Não vou falar muito do curso de pedagogia, que é um curso que eu atuo há muito mais tempo do que o curso de letras. Também não vou falar das licenciaturas duplas ou das licenciaturas que são de línguas estrangeiras ou adicionais, porque eu não tenho muitas experiências, apesar de que alguns problemas que eu vou trazer, eles são gerais para todas as licenciaturas. Então, como Silvia falou, eu faço parte do Centro de Educação da UFPE, então eu já falo de um lugar que não é muito tranquilo, porque há sempre uma tensão entre os centros de educação do Brasil e os cursos de letras, né, que estão em outros departamentos, às vezes em outros centros, e eu também falo de um departamento que se chama hoje, né, DEC, Ensino e Currículo. Então, a minha discussão vai se pautar muito também por aspectos dos currículos dos cursos de letras, licenciatura. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria chamar a atenção, e aí eu fiquei assim lembrando muito de um texto da Magda Soares, que eu uso em algumas disciplinas, né? Então, aqui eu trabalho com as disciplinas de metodologias, são 4, e estágios também são 4, que a gente chama MELP. Então, as MELPs são 4 metodologias e nós temos 4 estágios. Então, eu leciono essas 8 disciplinas, cada semestre, isso no curso de letras, né? Então, em uma dessas disciplinas, a gente trabalha com um texto da Magda Soares, em que ela vai fazer a história da disciplina língua portuguesa e ela fala dos aspectos internos e os externos, né? Então, a gente tem aí alguns aspectos internos e externos. Então, por exemplo, um aspecto muito interno, né, da escola, né, interno, que a gente está falando do sistema escolar, é que a gente tem no Brasil uma recente escolarização em massa. Né? É muito recente. E, às vezes, os nossos alunos, né, que estão aí com 20 anos, com 19 anos, eles não entendem, né, essa recente escolarização em massa. Ou seja, nós não temos 100 anos de escola pública. Né? Um dia desse, muitas crianças com 7 anos estavam fora da escola ou chegando na escola. Né? Porque eu vivi o que a gente chama hoje de ensino fundamental de 9 anos. Ou seja, as crianças de 5, 6 anos estavam fora da educação básica durante muito tempo. Ou seja, durante o século XX todo, praticamente. Né? Só em 2010, 2008, 2009 é que a gente consegue uma implementação. E é isso que eu estou chamando de uma recente escolarização em massa, afetada agora muito fortemente pela pandemia, né? E pelos governos de direita que não estão só no governo federal, estiveram, né? Estão praticamente em massa nos municípios e isso impacta fortemente um sistema de escolarização em massa em que governantes não querem pensar a educação, não querem melhorar a educação, não querem investir em educação. Então, a gente tem um problema seríssimo.
que não é pensar governo federal, é pensar quem é o secretário de educação do meu município, que não entende nada de educação e que não tem uma visão dessa história recente, né, para pensar isso. Só falando nisso já me arrepia e já meu computador fica sem bateria. Deixa eu tentar logo ligá-lo para não descarregar. Então, a gente também não pode esquecer, apesar de que muitas pessoas dizem que não existiu, né, que houve uma ditadura longa no Brasil, justamente no período dessa escolarização em massa, né, e que ainda hoje estamos tentando reorganizar esse processo de redemocratização, em que eu trago aqui, né, a Constituição de 88 como um marco para a gente pensar essa educação para todas e todos. Que isso ainda não está acontecendo, e se a gente teve um avanço enorme, né, inclusive da universidade, a gente também tem alguns problemas, né? E aí eu trago já uma primeira questão. Apesar dessa abertura, apesar da gente chegar, né, a uma escolarização em massa, tudo isso parece ter afetado muito pouco os cursos de letras. A gente continua, como diz o Pênico, um pesquisador da linguística aplicada, com a cabeça de avestruz, né? A gente coloca a cabeça embaixo do buraco e esquece os problemas. Eu acho que de forma hoje mais implícita, mas durante muito tempo de forma explícita, os nossos cursos de letras estão organizados no formato de bacharelado. É aquele modelo chamado 3+1. 3 anos de teoria e 1 ano de prática. Foi o modelo que eu fui formado, né? Então, eu só fui fazer estágio lá no final, não tinha TCC, eram 3 anos teóricos e depois a gente faz as disciplinas práticas, normalmente os estágios. Apesar desse modelo, né, por conta das resoluções, desde 2000, 2010, 2015, toda a discussão recente em torno da BNCC e das diretrizes, eu acho que, implicitamente, os cursos continuam com esse modelo, com raras exceções, né? E aí eu estou falando muito dos cursos que eu conheço, eu não conheço todos os cursos, então vocês podem aí depois pensar, né? E qual é a grande questão desse modelo, né? É um modelo que acredita que primeiro eu tenho que ter os conhecimentos teóricos para depois chegar a um desenvolvimento mais profissional, né? E eu acho que esse é um dos grandes problemas, eu vou falar dele em outro ponto, por isso que eu vou seguir para não me alongar muito em cada ponto. Então, com esse processo também, mas deixa eu ligar ali, né, o computador, senão eu vou... Pronto, já liguei. Então, com esse processo, né, de ampliação das redes de ensino, nós temos redes de ensino complexas e heterogêneas. Raramente eu vejo o curso de letras assumindo isso, né? Por exemplo, aqui onde eu moro em Paulista, ao lado de Olinda, ao lado de Abrelina, Igaraçu, Jaboatão, Camaragibe, vários municípios. Cada um faz o que quer, né? Isso é uma loucura quando a gente vai falar fora do país o que é educação no Brasil, né? Porque alguns países têm um sistema mais homogêneo, também pelas dimensões continentais, mas o nosso não é só heterogêneo do ponto de vista da dimensão. Ele é maluco e complexo na lógica do funcionamento, sabe? É um professor que trabalha na rede de Recife e recebe um salário X e tem uma política X, aí ele de tarde trabalha em outro município ao lado com outra política totalmente diferente, né? É um município que compra um sistema apostilado e diz não quero o livro do PNLD, e o outro município do lado que paga, tem sala de leituras super diversas com 1000 coisas, né? Por exemplo, vou falar um exemplo do Rio de Janeiro. Tem uma escola que eu fui para uma banca que tem aula de chinês, porque fez um instituto Confúcio da China e tem um programa no Rio que é escolas interculturais, e aí cada escola trabalha com um país. Então, eu fui para uma banca de uma professora da China
sem formação direito, que vem para o Brasil para dar aula de chinês nessa escola, que eu acho que é a única no Brasil que dá aula de chinês. Né? E eu perguntava a ela, como é que pode isso acontecer? Não, pode que tem um projeto tal e tal e tal e tal, e assim as coisas vão funcionando. Né? Então, a gente tem redes de ensino super complexas, né? A gente tem redes federais, os colégios de aplicação, Pedro II, por exemplo, no Rio de Janeiro. Aqui nós temos um colégio de aplicação, os institutos federais, mas a gente não tem uma rede federal única de educação. Nós temos quase 6 mil municípios e não sei quantos estados, né? Mais o Distrito Federal. Então, a gente tem um funcionamento muito difícil, com verba e com dinheiro público, andando para tudo que é lado. Né? E quando a gente pergunta quem é o secretário de educação do seu município, os professores dizem, eu não sei. Eu digo professores em formação. E, às vezes, até os professores que estão atuando na rede. Né? Então, a gente tem... Por que isso? Porque a gente tem cursos de licenciatura muito distantes da educação básica. Muito distantes. Muito distantes. E isso começa pelos concursos, pelos pontos dos concursos, né? Pelas pesquisas que são desenvolvidas dentro dos cursos, pelas pesquisas de pós-graduação, né? Pelas disciplinas, que no momento que eu dou uma disciplina e não dialogo com a educação básica, isso é um problema. E muitos colegas acham que dialogar com a educação básica é baixar o nível. Que o que vale para um professor é ter uma boa aula teórica. Então, eu sendo bom teoricamente, eu resolvo o problema da licenciatura. E aí eu dou uma melhor aula teórica, mas muito distante da educação básica. Né? E quando a gente fala que tem que se aproximar, as pessoas parecem que entendem que tem que baixar o nível da discussão. Não é. Você pode dar sua melhor aula teórica, mas que seja uma aula que se aproxime da educação básica. Né? E aí a grande questão é como é que eu me aproximo dessa realidade tão heterogênea, tão complexa, né? E aí a gente vai ter aí um primeiro desafio, tá? Uma segunda questão que tem a ver com essa primeira é a falsa dicotomia teoria e prática. Né? Eu estou meio cansado de escutar isso muito em reunião de departamento, em NDE, em reunião de colegiado, com aluno, né? Aluno diz, mas aqui é uma teoria, lá na escola é a prática. Aí o aluno chega na escola, mas aqui você vai aprender a prática, porque lá na universidade é só teoria, né? Há uma falsa dicotomia entre teoria e prática, que eu não vou aqui me alongar, né? Mas eu gosto muito de um texto do Rajagopalan, em que ele vai dizer, olha, esse pensamento que vem muito ocidental e vem desde o pensamento grego, passando por toda a tradição medieval e moderna, pressupõe sempre que a teoria é que vai, né? E que a prática é algo que vem depois, né? A gente sempre coloca isso, até mesmo nas pesquisas. Eu tenho um capítulo teórico, depois eu tenho um capítulo analítico. E eu digo a meus alunos, quando você escolhe um autor, um campo, já é metodologia, já é prática, que ninguém parte do nada, tudo já é misturado. Isso é muito mais imbricado, teoria e prática. Não faz nem muito sentido um curso ficar discutindo onde é teoria, onde é prática, que a gente trabalha com questões teórico-práticas, metodológicas o tempo todo, né? E aí a gente vê meio que um indício disso na hora que eu tenho os primeiros períodos sempre dedicados a aspectos teóricos das ciências básicas, né? E depois é que vão chegando as reflexões sobre o ensino. O que dá um efeito, por exemplo, aqui na UFPE, os alunos comentam, e agora que eu estou falando de escola? Gente, eu já estou no 4º período, no 5º período. Né? E agora que eu estou me encontrando no curso? Não, agora que chegou a hora da... Isso, eu não gosto de ouvir isso, né? Porque eu acho que quando você chega em uma licenciatura, você tem que respirar um ar de licenciatura desde o primeiro período do curso, né? E eu quero frisar que isso não quer dizer que eu vou baratear ou diminuir a minha discussão de qualquer área do conhecimento, não é isso. Mas é justamente
ter uma consciência de que eu estou formando professores, né? E essa consciência se dá em vários aspectos. Eu vou trazer só um, que é também uma grande confusão que as pessoas confundem. O discurso oficial, o discurso acadêmico e o discurso pedagógico, né? Então, muitas vezes, as pessoas acham que tudo está muito bem resolvido porque nós temos uma BNCC, que é o discurso oficial. Isso é mentira. Inclusive, a BNCC é muito distante da educação básica. Então, um professor que trabalha na formação de professores já tem que saber isso, né? Ele não pode ficar na aula dele só repetindo a BNCC, porque ela é muito distante da educação básica. Muito. E muito distante do cotidiano do professor da educação básica. Então, não dá. E aí muitos colegas acham que, dando a aula de acordo com a BNCC, resolve. Não resolve, né? Uma outra questão é o discurso acadêmico, né? Nós temos um discurso acadêmico muito bom. Eu digo que o Brasil é um dos países que mais consegue discutir pesquisas no sentido de facetas da educação. E nós temos algo excelente, que é a divulgação para professores. Nós temos editoras especializadas nisso e um conjunto de obras e de autores que dialogam com o professor, ou seja, fazem livros endereçados ao professor em formação, ou inicial ou continuada. Porém, né, esse discurso acadêmico também acaba não chegando nos cursos de licenciatura ou chegam de forma muito atravessada, né? E muitas vezes também sem levar em conta o discurso pedagógico, né? E aí a gente fica muitas vezes nas obras de divulgação, acreditando que a formação dos professores só precisa ler aquelas obras e não ter outros saberes que não estão ali e que não vão ser aprendidos apenas lendo livros sobre formação de professores, né? E aí a gente tem uma outra questão, que é o discurso pedagógico, que é onde a gente mais se distancia, é onde a gente pouco conhece, né? Então, a gente tem aí uma grande lacuna nessa questão. Então, vamos em frente. Terceiro ponto, o fetiche pelas disciplinas. Nós temos fetiche, eu já tive também, viu, gente? Não tenho mais, né? Fetiche pelas disciplinas. Toda vez que vamos ter que ter uma disciplina sobre oralidade, não temos que ter uma disciplina sobre literatura infantil e juvenil. Como é que resolve o problema? Não temos que ter uma disciplina sobre a BNCC. Não tem que ter uma disciplina sobre literatura afro-brasileira. Tem que ter uma disciplina sobre linguística cognitiva. Tudo vira disciplina. Não dá, né? A gente precisa tirar um pouco ou repensar esse fetiche pelas disciplinas e por esses saberes teóricos, né? Então, a gente tem uma formação centrada praticamente em dois campos das ciências humanas, que é a linguística e a teoria crítico-literária, né? Os alunos já se dividem. Eu sou da linguística, eu sou da teoria, eu sou mais da linguística, eu sou mais... Professor, olha, eu tenho uma formação boa em linguística, eu não sei ensinar literatura. Eu sou da literatura, eu não sei fazer análise linguística, né? Esse ethos do professor, nem sempre os alunos se apropriam, porque o curso é dicotômico, né? E essa dicotomia vai revelando a identidade de um professor também formado na dicotomia. E há, muitas vezes, um diálogo com as ciências da educação. Mas eu poderia dizer aqui a falta de diálogo com a filosofia, a falta de diálogo com a psicologia, a falta de diálogo com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, os estudos culturais, a semiótica, a psicanálise. E aí, se a gente for criar disciplinas para tudo, a gente não termina nada. E se a gente for olhar a BNCC, lascou, porque ela exige um professor que entenda de jogos, de cinema, de documentário, de culturas digitais, de culturas juvenis, de jornalismo, de mídia. E aí, por mais que eu trabalhe num centro que tenha curso de jornalismo, de cinema, de artes plásticas, de artes visuais, de teatro, de dança, não tem uma disciplina ou um espaço para o professor dançar, fazer arte, pintar, criar escultura, fazer cinema, fazer teatro, fazer jornalismo. Então, fica muito difícil acreditar
que é apenas nas disciplinas eletivas ou nas disciplinas obrigatórias, que isso é outro nó que a gente tem, né? Também um currículo muito obrigatório, muito fechado e com pouco espaço para dinamismos, né? Por isso que eu coloquei essa imagem do Escher, porque eu me sinto muito perdido em fazer um curso que é tudo obrigatório e quando tem as eletivas é lá no final que o aluno está fazendo, não por opção, é porque é aquelas que tem naquele período que ele quer se formar. E aí ele faz aquilo que é disponível. Até porque as condições de trabalho também não permitem que os professores ofertem disciplinas eletivas. Eu tenho colegas que estão há 30 anos no meu departamento que nunca ofertou uma disciplina eletiva porque não tem tempo. Não dá, a carga horária fica cheia e ela não consegue ofertar. E é uma excelente professora, não é que ela não queira ofertar, é que ela não pode. Eu ainda luto e tento e faço, mas sempre na sobrecarga. Eu tenho que pegar 2 mais 1 para poder ofertar uma disciplina eletiva. E aí você fica doente, você se sobrecarrega, né? Então, são as condições de trabalho também do formador de professores, né? Que é horrível essa condição de trabalho. E aí a gente tem pouco espaço para experiências como essa do café, né? Porque são experiências que a gente vai para pesquisa. Nem todos os alunos conseguem fazer pesquisa, né? Eu estou orientando um mestrado de uma aluna que está estudando iniciação científica em um curso aqui de Pernambuco, do interior, do Agreste, e nesse curso tem pouquíssimos alunos que fazem PIBIC. Né? A gente está até estudando a história do PIBIC. Então, um curso de 100 alunos, 2 fazem, 3 fazem, 4 fazem. Né? Pouquíssimos alunos estão abertos ou podem ter outras lógicas de aprendizagem. Participar de um clube de leitura. Qual é o curso que coloca no seu PPC que tem um clube de leitura para aqueles alunos que chegam ainda com muitas lacunas de formação, participar de um clube de leitura? Muitas vezes é viajar, conhecer uma cidade do lado, que nunca foi, porque não teve oportunidade. Muitas vezes é bater um papo como esse aqui, que às vezes é muito mais interessante do que aulas que a gente vai ficar expondo e o aluno vai sair porque tem um compromisso, vai no banheiro. E aí, se é o celular, e é uma série de problemas, porque não está interessado naquela aula, é obrigatório. Então, ele não está ali porque ele quer. É uma lógica da aprendizagem diferente. Extensão, que é uma coisa que eu aprendi nos últimos 10 anos. Eu passei muito tempo sendo professor universitário sem extensão, porque eu achava a extensão é uma coisa menor, a extensão, eu não sei fazer isso, também não fui formado pela extensão. E hoje, eu queria um curso com mais extensão, porque na extensão eu aprendi como é que você vai lá na comunidade, na extensão eu vi o que é uma biblioteca comunitária, na extensão eu consigo fazer parcerias com a escola. Se a gente está distante da educação básica é porque não tem extensão. Porque se a gente fizesse em cada disciplina parcerias com as escolas, com as redes, nós poderíamos ter um mergulho maior de aprendizagem no museu, na rua, na biblioteca comunitária, na biblioteca pública, na mídia, em qualquer lugar em que um professor de língua portuguesa pudesse atuar no cursinho popular. Os cursinhos populares, que eu também fiz parte durante a minha graduação, não foram produzidos pelos professores da universidade, nem pelo curso de letras, e sim por iniciativa dos alunos. E assim continua também na UFPE. Né? Os alunos têm muita experiência com o cursinho popular, mas sem vínculo com o curso. Né? E aí a gente vai perdendo esse diálogo com a educação básica. Né? Um quarto problema, ausência de formação política. Né? A gente vive em um país com grandes desigualdades. A desigualdade é a palavra que define o Brasil. Né? Basta a gente ver os problemas que estão passando, ou quando a gente olha o estado do Paraná vendendo suas escolas aos sistemas públicos, né? Colocando PowerPoint produzido por inteligência artificial, enfim, fazendo parcerias com empresas, o neoliberalismo aberto em todos os lugares. Né? Então, a gente tem problemas sociais gravíssimos, né?
ainda temos um alto número de analfabetismo, ainda temos problemas seríssimos em termos de acesso mesmo, escolas sem banheiro, né? Sem papel higiênico, né? A Duda Salabert, que é uma deputada muito atuante, sempre vem denunciando, né? Falta de estrutura nas escolas, problemas sociais graves, de violência. E eu nem vou falar aqui, porque senão a gente para a aula, o café, né? Vou até tomar uma aguinha para a gente não morrer. E nós temos questões graves de classe, de gênero, de raça. Enfim, é nesse contexto que a gente para, às vezes, o curso, inclusive o Prof. Letras, que eu também acho que muitas dessas críticas, eu também falo que o mestrado profissional e o acadêmico acaba trazendo, como se nada tivesse acontecendo, como se nós vivêssemos em Portugal. Então, vamos trazer o conceito de literacia, vamos fazer uma PNA, como fez o governo Bolsonaro, vamos colocar um método fônico para alfabetizar as crianças, e tudo vai ser resolvido, porque eu crio um ursinho Tito, coloco no shopping, pego a Chapeuzinho Vermelho e coloco lá na escola e tudo resolveu. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, mas estava funcionando e quase está funcionando também assim, se a gente não ficar atento e atenta ao que as secretarias de educação, principalmente as municipais, estão fazendo, né? E eu falo isso porque é um ano eleitoral e a gente repete, né, a mesma lógica de não pensar qual é o projeto político de educação que eu quero para o meu município, para a minha cidade, para o meu país, para o meu estado, ou qual temos. Porque todas as pesquisas que eu tenho feito em escolas demonstram muitas fragilidades no âmbito da política pública. Desde a seleção do professor em marca X, minha gente, como é um país que seleciona professor marcando X, o cara não sabe dar aula, não sabe escrever no quadro, não sabe selecionar um texto, não sabe tratar com criança, com jovem, mas marcou X e entrou, porque decorou a lei, porque decorou a BNCC, porque decorou o teórico e a teórica que vai cair lá no concurso. Não dá, não dá, não dá, né? Eu mesmo não dá, eu entro assim com muita raiva mesmo, não dá. Então a gente tem que, quando eu digo isso, é a ausência de política pública, que a gente não tem. Quem ganha com isso são as empresas que preparam esses concursos, são os secretários de educação, que fazem parcerias com os sistemas para vender, para comprar livro, para comprar material. Um país que vive comprando apostila para treinar avaliação externa, que vive usando dinheiro público para fazer um monte de coisa, né? Como aqui em Pernambuco. Teve agora uma feira do livro. Todo professor ganhou um cartão de R$ 1.000 para comprar livro. Não quero nem dizer para onde é que está indo esse dinheiro, o que é que foi, o que é que fez. Mas é assim que as pessoas... Aí é uma ausência de uma formação política, porque todo professor pegou seu cartão e foi comprar. Não teve ninguém quebrando cartão, não teve nenhuma gritaria, ninguém foi na frente da Secretaria de Educação, ninguém foi jogar o cartão na casa da governadora. A gente foi lá e comprou, pronto, está dando o cartão, pegar meus R$ 1.000, vou lá gastar e pronto, e volto, e assim vai, né? E aí eu acho que isso é consequência de uma pouca ou nenhuma compreensão das políticas locais. A gente não tem uma formação para entender o que é uma política estadual, uma política municipal, uma política federal. Misturamos coisas, né? O que é da ordem, muitas vezes chegam livros literários na escola, eu não sei se é um livro do PNLD literário, se é um livro que chegou pela política nacional, municipal, eu não sei de onde vem essa verba, eu não vejo no diário oficial quanto foi gasto daquilo ali, né? Eu não cobro a prestação de contas daquela compra, e aí vão chegando coisas, é televisão, é material, é isso, é tanta coisa, e eu estou falando de quem vive em algumas escolas, né? E aí a gente tem muita dificuldade para compreender as leis e as políticas públicas. A gente tem dificuldade para entender a BNCC, para que ela serve. A gente tem dificuldade para entender o PNLD. A gente tem dificuldade para entender o PNLL,
que nem é tão conhecido, que é o Plano Nacional da Leitura e do Livro, que a gente faz letras, mas não se discute um PNLL, como se não existisse um Plano Nacional da Leitura e do Livro, né? Um PNLD literário, que é recente, que o professor tem que escolher as obras literárias, e aí o curso de letras também não dá conta, porque como ele está muito distante da educação básica, ele não quer nem discutir o que é lido na educação básica. Imagina escolher o que vai ser lido na educação básica, porque isso às vezes é menor, né? Os impactos do PISA, o que é o OCDE, o que é pagar para fazer essa prova, né? O SAEB e as avaliações externas, que são quem comandam, muitas vezes, o currículo do cotidiano. Não é a BNCC. Né? Se a gente estivesse mais perto da escola, a gente ia ver quanto estamos distantes da BNCC e quantos professores sofrem o efeito retroativo. Eu tenho um aluno estudando isso de doutorado, da avaliação externa. Eu conversei com um ex-aluno, numa conversa muito informal. E aí, fulano? Tá bem, tô. Você está fazendo o quê? Sou professor do município tal, aqui de Pernambuco. Eu sou só do 9º ano. Quando falta professor, eu vou lá para treinar para avaliação externa. Esse é o meu trabalho no município. Eu falei, meu Deus, mais um que está sendo usado para treinar para avaliação externa no 9º ano, que é o ano do ciclo de término, né? Além do Enem, que é outro problema que eu poderia colocar aqui. É uma política pública horrível. Como é que a gente tem um Vanderlei Geraldi que diz não à redação na década de 80 e a gente está em 2004 e continuamos produzindo redação do Enem? Como uma Unicamp consegue romper com a redação do Enem e o governo federal não consegue? Como a redação não aparece na BNCC em nenhum momento, nenhum nome em redação aparece, e eu continuo fazendo a redação? Alguém está ganhando com isso, e não sou eu. Até porque eu tenho vários capítulos e livros contra a redação. Então, há uma ausência de formação política, né? Porque a gente continua ganhando dinheiro com os cursinhos, muitos professores se formam na lógica da redação, muitos alunos discutem a produção textual, a revisão, o planejamento, mas quando entram no ensino médio, vão treinar para... Isso eu vejo no colégio de aplicação, isso eu vejo no Instituto Federal, porque é mais forte. É uma política muito mais forte do que qualquer uma outra, do que o nosso saber acadêmico. Né? Então, a ausência dessa formação política esvazia a nossa discussão, porque a gente fica fazendo coisas maravilhosas, né? E vamos lá, que já falei demais, Silvia. Se eu passar mal, viu? Tô brincando. Tem que esquentar, né? A quinta e última é a tensão, né, entre essa formação do professor e esse futuro pesquisador. Eu acho que isso também, muitos cursos e a lógica das disciplinas, a lógica das experiências, é muito nessa concepção de pesquisa e de ciência, que é maravilhoso, né? Mas eu acho que muitas vezes tem uma visão dicotômica dos conhecimentos, né? Tem uma pouca abertura para processos inter, multi e transdisciplinar, tem pouco espaço para a linguística aplicada, né, que é uma área que eu diria mais maleável dentro dos conhecimentos das ciências humanas. E, para terminar o ponto 5, uma grande ênfase nos gêneros acadêmicos e pouca ênfase nos gêneros da profissão. Então, os alunos entram, aí tem que aprender a fazer resumo, resenha, TCC, seminário, apresentar oralmente, mas não sabe fazer um plano de aula, slides pedagógicos horríveis, ficha didática não sabe fazer uma antologia, não sabe fazer um parecer, não sabe fazer um plano de aula, e todos os gêneros que a profissão vão exigir, porque sabe que vai fazer uma prova de marcar X
E isso vai dar garantia de entrar no mercado de trabalho, na escola, na educação básica. Eu estou evitando falar mercado de trabalho para não entrar nessa lógica neoliberal de que tudo é o trabalho, mas, na realidade, estou falando de um desenvolvimento profissional. Eu estou em uma licenciatura, então eu tenho que saber fazer uma avaliação, uma prova. Eu tenho que saber criar um jogo para ensinar ortografia no 6º ano com crianças não alfabetizadas. Daqui a pouco eu vou falar disso. Eu tenho que saber fazer uma antologia, porque nem sempre eu tenho que saber fazer um plano de aula, eu tenho que saber fazer uma ficha didática para trabalhar, ou eu tenho que saber fazer um slide. Ou então eu vou fazer como no Paraná, pegar o slide pronto da inteligência artificial do Estado e aplicar na minha aula, que também existem em outros estados. Equipes da secretaria que produzem materiais e disponibilizam. Mas eu também tenho que saber criar o meu. Ou até para poder olhar e criticar. Nossa, que material mal feito. Né? Basta a gente ver as aulas. Né? Eu tive, recentemente no estágio, uma aluna que no meio da aula parou, digitou o computador, colocou assim, figuras de linguagem e projetou um vídeo do YouTube na aula. Porque ela não estava sabendo explicar e porque tem um monte de vídeo explicando, às vezes até melhor do que eu sou capaz de fazer. Né? E aí eu saí daquela aula pensando, meu Deus, a gente está numa geração de que se o professor, quando ele não se sente à vontade com o conceito, ele vai lá no Google, coloca, projeta o vídeo, e aí um vídeo sem qualidade, sem ser do próprio professor. Né? E eu acho que é aí que cabe. Como é que eu faço uma boa videoaula? E na pandemia, isso ficou muito evidente. Eu não sou contra a videoaula, eu não sou contra PowerPoint, eu não sou contra... Mas eu tenho que saber fazer. O que é uma aula digital? O que é uma aula presencial? Quais são os elementos que eu tenho que ter na minha profissão? Né? Por exemplo, eu vou dar uma aula de literatura, eu não levo um livro. Não dá. Né? Eu estou criando agora a sacolinha do estágio. O professor vai receber uma sacola. Essa sacola tem que ter livro. O professor tem que chegar na sala e usar essa sacola. Abrir o livro, comentar de um livro que está lendo, mostrar o livro que está discutindo na aula. Né? Isso é um gesto didático que não é um gênero acadêmico. Isso é um ethos da profissão. É um saber da profissão. E que é conhecer a biblioteca da escola. Não dá para eu ser professor sem saber os títulos que tem lá. Porque toda aula eu tenho que estar dizendo, olha, gente, isso aqui que a gente está discutindo, tem um livro lá na biblioteca que fala sobre isso. Olha, gente, isso aqui que você... Ah, gostou, o aluno trouxe um mangá, trouxe... Olha, lá na biblioteca tem tal livro, tem uma graphic novel, tem uma adaptação em quadrinhos. Mas isso é um saber da profissão. E não é fazendo resumo, resenha, que a gente vai resolver isso. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre formar para o aluno fazer a pós-graduação, que às vezes é um desejo, formar para o aluno fazer mestrado e doutorado, e sair da educação básica, se possível ficar dentro do ensino superior. E a ideia de formar um bom professor, uma boa professora, que também pode e deve fazer mestrado e doutorado para o seu desenvolvimento profissional, porque a formação inicial ela é rápida. E olha que eu estou falando de cursos presenciais. Nem vou entrar aqui nos cursos aligerados ou à distância, que tem a distância de qualidade, mas tem muitos cursos à distância como presencial também. Não quero criar uma dicotomia, que o presencial é bom e a distância é ruim. Não é isso. Mas há lacunas e há problemas nos dois cursos. Né? E aí eu estou falando do curso presencial que é pago. R$100, R$200 por mês e você se forma, né, de forma aligeirada para dar conta dessas realidades. Podia parar aqui, né? Ainda tem mais 5 pontos, mas só se vocês deixarem, né? E Silvia liberar também. Então, o próximo slide, gente, é esse aqui. Uma pausa
para eu ouvir, para ampliar, para discutir. Nessa pausa, a gente aproveita, então, a presença do Wellington, que está como Silvia Adélia ali também, mas eu vou reproduzir para vocês o que eu antecipei para o professor Clécio. O Café com Método atua em muitas frentes simultaneamente. Então, ao mesmo tempo em que acontece essa conversa, né, para professores em formação, né, ou formadores de futuros professores, a gente está também trabalhando o gênero discursivo aula aberta com os nossos membros da equipe. Então, o Wellington está aprendendo novos saberes hoje, desenvolvendo e aplicando. Então, ele vai moderar essa parte com vocês, porque é uma espécie de aplicação mesmo. A gente não quer esperar que, no momento profissional, ele precise aprender às pressas sobre isso, mas que ele vá se envolvendo com esse saber que não precisa ser praticado por questões de status ou por questões de vaidade pela professora coordenadora nesses momentos de encontros públicos do café. Então, o Wellington vai assumir agora e vai conversar, e vai apresentar as inscrições aqui para abrirem seus microfones para fazerem a pergunta, tá bom? Wellington, é com você, bem-vindo você, obrigada pela parceria, Wellington. Bom o Wellington dia, vai responder, Daniela. Bom dia mais uma vez. Bom, Daniela, você pode sinalizar aí, a Silvia colocou aqui, para a galera que quiser fazer alguma pergunta, interagir, que sinalize escrevendo aqui no chat, peço inscrição. Bom, e para começar, nós temos a inscrição aqui da Eliane Maria Diniz Campos. Então, eu vou abrir aqui, Eliane, para você poder falar, fazer a sua pergunta, tá bom? Bom dia, pessoal. Fácil, viu, Eliane? Fácil. Acho que não é não, professor. Tá todo mundo me ouvindo bem? Porque aqui em casa tá tendo obra, tá, gente? Qualquer coisa, vocês me avisam. É o seguinte, primeiro a minha alegria de estar aqui hoje, porque eu estudei na UERJ, no meu doutorado, então eu tenho muita saudade e fiquei muito feliz, né, de saber sobre esse evento, por meio do professor Clécio também, num grupo de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha trajetória para chegar na minha pergunta. Uma das minhas primeiras experiências profissionais foi em livrarias. E eu costumo dizer que foi muito importante eu passar por uma livraria para chegar à sala de aula. Porque eu entendi muito como os processos que fazem a gente escolher o que a gente lê. Né? Eu pergunto sempre para os meus alunos, quem escolhe o que você lê? Porque na livraria, muito antes dos algoritmos, eu entendi assim, as hierarquias, os privilégios de algumas editoras em relação a outras. Não sei se vocês sabem, por exemplo, uma vitrine de uma livraria, ela é financiada, né? Muitas vezes se paga para ter uma vitrine e a quantidade de livros ali exibidos de determinada editora, etc. Depois que eu saí da livraria, eu passei por 2 lugares de sala de aula, né? Já atuando como professora, que me marcaram muito, que foi o Pedro II, aí no Rio, e a Escola Sesc de Ensino Médio, que até a professora Adriana, não sei se ela está aqui ainda, foi minha colega lá. E a gente trabalhou muito juntas. Nesses 2 lugares, eu me lembro muito de 2 práticas fundamentais, que eu defendo muito isso hoje para os professores, que é o planejamento e o trabalho em equipe. Que eu acho que são 2 práticas muito pouco valorizadas, infelizmente, nas escolas, de forma geral, e que nos formam muito. Trabalho em equipe com os nossos pares, com pessoas também formadoras, né, que vêm às escolas, são fundamentais no dia a dia da sala de aula. E aí agora, eu voltei para Minas, porque eu sou de Minas, né, e tenho vivido algumas coisas no Instituto Federal, onde eu sou professora substituta, que é assim, eu observo como os professores novos, os professores que chegam à instituição, eles não são acolhidos.
Então é uma coisa assim tão triste assim de ver, de falar, se a pessoa chega, às vezes é novato, você acabou de sair da faculdade, e tem assim uma pilha, aqui são as suas aulas, aqui são as suas turmas, tipo, se vira aí. Então eu já me vi tentando ajudar algumas situações, mas às vezes eu penso assim, nossa, mas isso não tem que ser eu, né? Isso tem que ter a instituição que tem que mudar. Não pode ser um ou outro fazendo, tem que ser a instituição se preocupando com a formação de quem chega nessa instituição, né? E aí a pergunta que eu quero fazer, professora, é o seguinte: eu já fiquei pensando se as escolas não teriam um selo, tipo o selo Finilige, sabe? Um selo que pudesse ser assim: aqui a gente pode formar professores, aqui a gente tem todas as possibilidades para formar um professor iniciante. Porque eu percebo isso, eu percebo que tem escolas que têm esse caráter mais formador, e esse caráter, talvez até os colégios de aplicação de forma geral tenham esse intuito, né? E tem escolas que não, que o professor chega, ele é assim, literalmente, você pega aí a aula e se vira, e não tem quase reunião de equipe, trabalho em equipe, é muito individualizado. Então, eu só queria perguntar isso, que é uma dúvida que eu tenho. Se tem essa diferença entre as escolas, é a escola que é mais propícia a formar professores ou não? Então, Eliane, eu acho que a gente vai até tocar nesse ponto nos outros, né? Porque aí a gente vai entrando em algumas questões de estágio. Aí eu vou até deixar para falar um pouco mais lá na frente. Mas eu acho que você toca aqui numa questão. Primeiro, eu queria valorizar isso, nessas experiências não curriculares, né? Como essa da livraria. Eu acho que é um bom exemplo para mostrar como esse tipo de experiência pode favorecer o olhar, né, do professor. E muitas vezes você também tem cursos, por exemplo, de biblioteconomia, de ciências da informação. Aqui mesmo, o curso de letras está ao lado de um curso de biblioteconomia, de ciência da informação, mas não há nenhum diálogo, além desse, né, que você falou, da livraria, que é um espaço mais comercial. Então, eu queria agradecer pelo exemplo. Anotei aqui. Eu acho que você toca em um outro problema que a gente não conseguiu resolver ainda no âmbito da política pública, que eu acho que tem muito a ver com essa ausência da política pública, que é, como a gente tem uma grande heterogeneidade de escolas, a gente cria uma desigualdade dentro das redes sem perceber isso. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem uma coisa chamada EREM, Escola de Ensino Médio, mas é uma escola de referência. E como é que uma rede diz que uma escola de referência a outra não é? A gente começa a ter, olha, essa escola é semi-integral e essa escola é integral. Então, aqui a criança vai poder ficar mais tempo. Aqui não. Aqui eu vou ter um coordenador de biblioteca, aqui eu não vou ter. A ausência do coordenador pedagógico. E a gente também tem isso que você falou. Planejamento, trabalho em equipe. Isso é essencial. A própria Magda Soares, quando fez uma grande experiência no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, ela mostrava como o estudo do professor e esse trabalho em equipe faz com que ele se desenvolva. Mas você está tocando em um ponto que eu não vou falar, porque eu não quis entrar nesse item, que é a precariedade das formações continuadas que as redes municipais e estaduais dão aos professores. Isso cria um problema enorme. Primeiro, que são pessoas escolhidas para fazer parte desses grupos. Aí já cria o colega que foi chamado e o colega que está na sala. Depois, você não tem uma escuta realmente dos problemas. Então, fica essa pessoa escutando o secretário de Educação e a equipe e escutando os professores. Então, o professor tem uma necessidade, mas a rede tem outra. Então, às vezes, você tem até um tempo, tem um espaço. Aí você também tem um contrato das empresas para poder dar conta da avaliação externa. E aí essas pessoas que cuidam da avaliação. Então, é um problema bem grave. Quando você fala assim, planejamento é diferente. Eu lembro quando eu estudei na Alemanha, primeiro, o professor não gosto de comparar, tá?
Assim, cada país é cada país. Mas quando você tem, por exemplo, um país pequeno como a Alemanha, e que você tem 100% quase de escolas públicas, e você tem um horário fixo para todo mundo estar na escola, e um horário fixo para todo mundo fazer esse trabalho em equipe, a coisa parece funcionar de outra natureza, né? Porque como é que eu posso planejar em um país que eu trabalho em 3 turnos? Como é que eu posso planejar em um país em que eu tenho que fazer um concurso para ter um segundo vínculo dentro da própria rede que eu já sou professor? Né? Como é que eu posso estar num país em que eu dou uma aula X para uma escola privada e dou uma aula Y para uma escola pública? Né? Como é que eu vou dar um país onde eu trabalho na escola pública, mas meu filho está na escola privada, porque eu tenho medo de colocar meu filho na escola pública que eu trabalho? Então, eu acho que assim, é essencial o planejamento, é essencial o trabalho em equipe, e isso desde a própria graduação. Como é que a gente vai formar um professor se o próprio curso de licenciatura não senta para fazer o planejamento coletivo e um trabalho em equipe? Né? Os estágios, as disciplinas, né? Então, ainda tem muita lacuna nesse modo de fazer, dessa maneira de fazer. Tá? E eu não tenho respostas para isso, não. Mas acho que a gente teria que começar um movimento maior desse planejamento, desse fazer com, dessas maneiras de fazer. Eu vou falar um pouquinho disso na segunda parte. Aí eu acho que vai dialogar mais com você, tá bom? É isso. Bom, pessoal, então dando continuidade a esse momento de pausa para ouvir, ampliar e discutir, assim como bem pontuou o professor Clash, e é justamente isso, né, que a gente faz nesse momento, é ouvir a ampliação desse conhecimento, é poder ampliar o nosso conhecimento a partir das perguntas, da interação, e discutir a fim de promover um melhoramento, né, nessas temáticas, desses pontos. Bom, e a próxima, eu já convido vocês, a galera que está aí com a gente, a continuar mandando perguntas, a elaborar suas perguntas. E aqui, dando continuidade, nós temos a Daniela Ribeiro. Então, Daniela, você pode falar, tá bom? Bom dia. Eu me senti contemplada com a pergunta da Eliane, vou só estender. Por acaso, eu também comecei a minha vida profissional numa livraria, mas era uma livraria pequena, não tinha vitrine patrocinada, não. Mas isso faz muito tempo e eu ainda tenho uma dificuldade. Eu trabalho também num curso particular, em que eu tenho, às vezes, até mais dificuldade do que quando eu vou para o CAP, numa turma com mais alunos. E eu acho que isso diz muito da nossa elite. Mas a minha pergunta, eu vou encaminhar assim, acho que você provavelmente vai falar disso mais tarde. Que percurso um professor em formação deve, você sugere que ele faça para adquirir um conhecimento que não é acadêmico, de como lidar com os seus alunos, né? Sendo que é um público amplo, né? Do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Não vou desenvolver muito, não, vou deixar em aberto. Então, Daniela, boa pergunta, né? Eu acho que a gente está no momento, assim, eu não tenho propostas, né? Assim, mas, assim, tenho medo, né, de fazer proposições, mas o que eu vejo hoje com a minha experiência, se eu tivesse o poder, né, de tentar ali colaborar com algum PPC de algum curso, seria a gente tentar, né, cada vez mais ampliar essas experiências, né? E aí eu queria pensar muito mais no conceito de experiências, né? Então, quanto mais eu ampliar experiências teóricas, eu acho bacana, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse um curso em que os alunos tivessem, por exemplo, toda sexta-feira uma palestra com vários professores da área de humanas e que ele pudesse ali discutir, né? Sobre pobreza, sobre desigualdade, sobre homofobia, sobre meio ambiente, porque são as agendas, né? Então, a gente está perdendo isso para o podcast, para o Fantástico, né? E o que é que a gente está fazendo enquanto espaço formativo? Né?
Eu estou pensando no âmbito mesmo de uma universidade. Se a universidade instala um tipo de café filosófico, né, aquele que é famoso e que ficou lá, né, na TV Cultura, na CPFL de Campinas, quando eu morava em Campinas, que eu ia, era uma aula. Um dia desse eu assisti uma aula de 1 hora sobre inteligência artificial. Então, não preciso esperar o meu curso de graduação ter uma aula de inteligência artificial. Se eu tivesse espaços na universidade, né, de rodas de conversa, porque tudo é muito fechadinho, eu ainda acho, na universidade. Tá? E aí eu também queria chamar a atenção de experiências, essas que eu estou falando, teóricas, né, não só disciplinares. Eu acho que o nosso grande foco é nas disciplinas. As disciplinas são importantes, a sistematização, a leitura, mas a gente também tem problemas do tipo de disciplinas superlotadas, né? Eu dou disciplinas com 60 alunos, né? E aí a gente esbarra na dificuldade mesmo da estrutura das universidades, na ausência de colegas, na ausência de concursos, né? Então a gente tem que pensar modelos menores de aulas, né? Mais flexíveis, né? Com experiências, né? Experiências entre os departamentos, né? Experiências de dança. Aí eu queria também colocar essas experiências artísticas, de maneira muito geral, né? Eu acho que para a área de letras isso faria muita diferença. Eu ter experiências no teatro, na dança, na música, no cinema e muita experiência literária. Sabe? Quando eu digo muito, é ter uma biblioteca de literatura infantil, é ter espaço de literatura juvenil, é ter conversa com autores e autoras, é ter investimento para os alunos poderem comprar livro, ter desconto. Quando eu digo isso, é ausência de política pública. Eu não posso ficar só pensando no RU. O RU é importante, mas eu também tenho que pensar em como é que o meu aluno vai comprar mais barato um livro de uma livraria dentro da universidade, né? Como é que eu vou ter um acervo para fazer clube de leituras dentro da universidade? Como é que eu vou fazer parcerias com bibliotecas comunitárias para inserir os alunos dentro das comunidades? Né? Como é que eu vou fazer projetos para abrir as bibliotecas escolares que estão fechadas por falta de profissionais? Os meus alunos estão aprendendo muito, porque eu estou com 3 pesquisas dentro de biblioteca escolar. Mas eu só acordei agora. E quanto tempo eu fiquei dormindo e achando que a biblioteca escolar não é um lugar para professor de português? Que na minha graduação, em nenhum momento, a palavra biblioteca foi falada. Eu fiz uma graduação em letras, eu fiz um mestrado e um doutorado em linguística aplicada. Em nenhum momento eu discuti nada sobre biblioteca. A BNCC só toca 2 vezes na palavra biblioteca. Né? Então, quando a gente acorda e diz, poxa, eu preciso ocupar esse espaço, é um espaço de resistência. Né? Então, eu acho que são várias experiências. Né? Experiências também no âmbito da docência, experiências também no âmbito de outras práticas. Né? Eu citei 2 aqui, uma maior ampliação teórica, mais plural, né? Até para o aluno entender que não é só a linguística que fala de língua. Né? Há discussões sobre língua e linguagem na história, no jornalismo, na filosofia, na sociologia, na antropologia, na educação, na fonoaudiologia, na medicina. Muita gente está falando de língua e de linguagem. Muita gente trabalha com língua e com linguagem. O teatro, a dança, a música, o cinema, muitas áreas. Né? Então, acho que a gente teria que dar uma oxigenada nesse curso. Tá? E as experiências artísticas, porque eu acho que a arte pode ser capaz de formar um professor mais sensível a esse mundo tão desumano que a gente vive. Né? Então, eu ainda acredito muito no poder da arte. Não é uma coisa romântica, mas é uma arte que pode nos mover nessas escadas aí que o Escher, ela pode nos colocar num caminho, numa trilha um pouco diferenciada, né? E aí eu estou querendo destacar todas as artes, mas dar um destaque muito grande para a arte literária, dentro de um curso de letras.
Bom, e seguindo esse momento rico de aprendizagem, a gente tem a Ellen Brito, que fará a sua pergunta agora. Então, Ellen, você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Clécio. Eu ainda não estou na área, né? Eu sou apenas uma estudante. E eu fiquei pensando em tudo que você falou até aqui, mas mais especificamente sobre o tópico 4, né? Sobre a ausência de uma formação política e sobre essa dificuldade para compreender o que seria PNLL, PNLD, PISA, SAEB, essas coisas. Então, na graduação a gente não vê realmente muito sobre isso. A gente até estuda um pouquinho, né, na disciplina de políticas públicas. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho se realmente essa dificuldade de compreensão vem de uma falta de interesse dos professores ou de uma falta de tempo mesmo. Porque quando eu fui fazer o estágio, eu vi que tinha muita pressão assim da parte dos professores e dos alunos também para terem bons resultados nessas avaliações, né, que são a CRE que envia, a prefeitura. Então, tinha muita sobrecarga também em cima dos professores. Então, eu fico pensando, às vezes o professor não consegue nem planejar as aulas direito, porque fica nessa pressão de ter que passar essas matérias para os alunos, dessas avaliações externas que eles têm que fazer, e tem que ter uma certa quantidade de avaliações para o aluno ter uma média final. E às vezes são muitos alunos na sala de aula também, então acaba ficando uma sobrecarga para o professor. Queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito disso, que é algo que eu não tenho muita experiência por ainda não estar só na graduação, né? Estar vendo de longe, né, através do estágio. Ellen, que pergunta interessante, né? Porque você toca nessa ferida mesmo, né? Que é a ferida de... Aí eu vou fazer algumas perguntas para a gente refletir juntos, né? Se a gente acreditar, como eu acredito, que o professor é um agente de letramento, e uma parte dessa agentividade, que ele vai ser jogado lá no campo do trabalho, né? Então, eu acho muito perverso isso que você acabou de falar, né? A gente tem uma formação para aprender algo sobre a política lá sofrendo o impacto retroativo da avaliação externa, né? Eu acho que nós, enquanto professores de cursos de letras, de licenciaturas, poderíamos, né, ter, ao longo da nossa formação, uma consciência política de que nós somos os agentes dessas políticas públicas, que elas não adiantam ficar lá no papel, né? Porque está lá a Constituição, as leis, né? Então, lá tem uma lei que vai trabalhar a obrigatoriedade de assistir a obras do cinema brasileiro. Tem lei, gente, que obriga a escola a fazer isso, mas a gente não faz. Aí vem a pergunta, porque a gente desconhece a lei, que ela tem pouco impacto, né? Leis que obrigam a gente a trabalhar com culturas de matrizes africanas e indígenas. A gente desconhece, não tem tempo, qual é a prioridade, porque isso também é política, né? Então, o que eu estou chamando a atenção é desconhecimento, sim, das leis. Muitos colegas que trabalham com formação de professores desconhecem essas leis, né? E há também o que você falou, vamos agir na urgência. Então, a gente vai apagando o incêndio à medida que vai chegando, né? E aí eu queria chamar a atenção que hoje no Brasil, na forma como nós temos as licenciaturas, o professor ele não é só professor, não é só docência. Os documentos mais recentes apontam para docência e gestão. E isso aumenta muito mais a responsabilidade de entender política pública. Porque você entra na rede como professor, amanhã você é coordenador, amanhã você é diretor de escola, amanhã você é coordenador de biblioteca, amanhã você é professor, eles chamam aqui em Pernambuco como é, gente? Tem um nomezinho, professor de apoio. Professor de apoio. Tem hora que você é tal coisa. Então, você assume cargos de gestão. Tem hora que você vai para a secretaria, vai trabalhar com a formação de professores. Tem hora que você está lá com o secretário de Educação, pensando a política pública. Ou diz assim, como eu vejo as minhas colegas aqui, que diz, olha, tem que escrever tal coisa. Tem que escrever um caderno. Tem que escrever um PowerPoint. Tem que escrever um material. Tem que fazer uma formação. Tem que chamar alguém para dar um mini curso.
E quem está formando esse professor que lida com essas políticas públicas? Porque quem está na secretaria somos nós, formados em letras. Se a gente não tem uma formação política para lidar isso, até para negar o convite, para dizer, não, eu não vou estar a serviço dessa política neoliberal que vai lascar o meu colega e eu vou ficar aqui por uma gratificação. Não vou me vender a isso. Até para poder fazer uma frente, eu tenho que ter uma posição. Senão, o capitalismo selvagem me engole. E qualquer R$100 que eu ganho a mais num país super desigual, eu me vendo. E eu jogo fora o bebê com a água do banho. Então, a gente tem que ter uma formação para dar conta disso que está lá no miudinho, muitas vezes invisível, e ninguém discute. Como é que se faz, por exemplo, uma formação em uma rede municipal? Uma do Rio de Janeiro ou a de Recife? Né? Quem coordena o trabalho? Quem é que faz? Então, são professores de língua portuguesa chamados pela Secretaria de Educação, pelo menos aqui é assim. Não sei se no Rio é diferente, mas em Pernambuco é assim. São professores da educação básica convocados pela Secretaria de Educação para ocupar os cargos políticos, que eu nem sei quantos, que já é desconhecimento meu. Eu deveria, inclusive, ter um mapa da Secretaria de Educação e quem é os outros, quem são os técnicos, quem é isso, quem é aquilo, quem está na gerência tal, quem está no grupo tal, quantos são retirados da sala de aula. Eu só vejo zum, zum, zum na hora que muda de governo. Eita, eu tenho que voltar para a sala de aula. Eita, agora eu estou não sei aonde. Eita, agora fulano vai cair. Eita, agora eu não posso mais fazer isso. Eita, agora é aquilo. Danou-se, agora é não sei o quê. Né? Então, é isso. Fogo no parquinho, minha gente. Ótimas colocações, professor. Bom, e seguindo aqui, nós temos o Carlos Henrique. Então, Carlos Henrique, pode fazer a sua pergunta agora, tá bom? Tá certo. Bom dia, gente, de novo. Olha, eu não sei se vai ser uma pergunta, se vai ser um comentário, se eu vou dar origem a um terceiro gênero discursivo aqui, que fique na fronteira entre pergunta e comentário, mas pensando em tudo que foi colocado, em todos os questionamentos que surgiram pelo professor, pelos colegas que estão aqui presentes, eu penso o quanto essa política neoliberal ela é de extrema violência contra nós, porque, bem, uma coisa essencial em nossa prática docente é tempo de planejamento. E como ter tempo de planejamento se a gente tem que trabalhar em 4, 5 escolas diferentes? E como dar aula de literatura sem ter tempo para ler os livros, né? Ou então um salário digno o suficiente que permita a imersão, uma imersão cultural, e daí acho que vem também a importância das bibliotecas e desses espaços de construção de conhecimento públicos, né? E para além disso também me chama muita atenção quando o professor Clécio levanta a questão da arte literária como essencial na formação e como fio condutor mesmo de uma formação de professores e de um aluno, né, de um estudante numa licenciatura em letras, porque de fato quer seja o teórico pós-estruturalista, desconstrutivista ou dos estudos culturais, o que Compagnon, Barthes, Derrida, Humberto Eco e outros demais vão concordar é que a arte literária é essencial como para dar sentido à formação do homem, né? O Cândido também falava isso, a experiência humana e como potencial guardadora da nossa experiência, do nosso devir histórico-social, da nossa memória cultural. E pensando nisso também, uma coisa que eu até converso com os meus estudantes de metodologia do ensino de leitura e literatura, que é uma disciplina que eu estou pegando esse semestre, e também os estudantes de estágio, o quanto é importante, sim, que todo um aparato crítico ele venha para a gente ler o texto, mas que, bem, ele não pode preterir o texto, né? Quer dizer, toda crítica, toda teoria, pensando em termos da literatura, ela deve servir como meio para a gente lidar com aquele texto, mas
o agente principal sempre vai ser o texto literário, e o quanto é importante que o nosso conhecimento teórico crítico também ele, e aí puxando para um lado da Silvia, da popularização, o quanto é importante essa transposição didática de todo esse arcabouço, de toda essa sustentação teórico-crítica, quer dizer, enfim, o quanto isso é importante, o quanto às vezes eu vejo que na formação dos professores essa ponte fica um pouco defasada, né, do quanto essa formação, e acho que isso também talvez tenha a ver com menos diálogos entre as disciplinas e tudo mais, mas o quanto essa formação teórico-crítica ela é importante, mas também é importante para que ao fim e ao cabo a gente possa fazer aquilo que é parte do nosso ofício, que é transpor didaticamente, que é trabalhar para a construção dessa experiência não somente humana, mas humanística e também dessa comunidade leitora, dessa construção dos conceitos. Eu não sei se eu me enrolei muito, se deu para entender, porque a cabeça está... É fogo no parquinho, tá um fogo no parquinho, no meu parquinho mental também, que está fervilhando aqui com os questionamentos, mas foi mais ou menos isso. Não, eu acho que é ótimo. Também concordo, né, com você. Eu acho que a gente tem várias vias, né? A arte é uma delas. Vou falar um pouquinho depois sobre isso. E essa popularização também dos conhecimentos, né, é uma forma, né, de expandir esse olhar para os saberes científicos, e eu acho super válido. Todos esses movimentos, né, de ampliação e de sair das caixinhas e tentar aí, né, percorrer outras trilhas. Perfeito, Carlos. Obrigado. E agora, como última pergunta desse momento, nós temos a Elizabeth. Última pergunta ou comentário, nós temos a Elizabeth. Então, Elizabeth, você pode... A palavra é sua, pode falar, tá bom? Bom dia, gente. Primeiro, eu quero falar que tive o privilégio de ser orientanda do Clécio no mestrado, né? Aprendi muito com ele, foi um privilégio muito grande. E a pergunta Clécio, desde 2016 eu tenho ensinado os nonos anos, né? E tenho, como você falou, a política pública das provas externas tem sido para mim, daqui a pouco faz uma década, quase, nos últimos anos, todos os anos eu tenho pedido para me tirarem dos nonos anos, porque tem sido uma opressão para mim como professora receber trabalho, desculpem gente, eu trabalho na região aqui metropolitana do Recife, no município de Jaboatão, e tem sido para mim, como professora da educação básica, uma opressão trabalhar sobre essa pressão. Tem sido uma palavrinha que o Clécio falou aí, algo assim, ele falou uma palavra bem, que agora me foge a memória bem, mas é uma pressão mesmo de a gente ter que dar conta dessas provas externas, algo que não mede conhecimento dos nossos alunos, ter que estar marcando X, termos que estar fazendo simulados constantemente a partir daqueles descritores, né? Temos que fazer. A minha pergunta como nós acabamos de receber 2 livros no plano de leitura da Prefeitura de Jaboatão para os nonos anos. A Revolução dos Bichos em Cordel, temos que trabalhar com eles. Não conheço, comecei a ler. E Lendas Brasileiras também. Esses 2 livros, cada aluno recebeu nos nonos anos. Nós temos que fazer leituras, tirar fotos, fazer relatórios para encaminhar para a Secretaria da Educação, mas temos aí as provas externas. Esse ano o SAEP, né? O ano passado tivemos o SAEB e o SAEP, para dar conta aí, e os simulados e tudo mais que os professores têm que fazer e trabalhar os escritores. Para mim, isso tem sido uma sobrecarga, porque como é que eu poderia falar? Essa política pública vai de encontro àquilo que eu acredito, de encontro àquilo que, para mim, isso não é educação, né? Marcar X numa prova. E a minha pergunta como conciliar, por exemplo, a arte literária, o ensino que nós devemos trazer em sala de aula, com essa pressão
com tudo isso, com essa sobrecarga que é a própria política pública, porque nós temos que fazer isso. Professor de quinto ano, professor de nono ano, professor do terceiro ano de ensino médio, está submetido a isso. Como conciliar a arte literária, como conciliar os conteúdos, coloco aqui entre aspas, que temos que trazer para toda a aprendizagem de língua portuguesa e muito mais, né, a questão da arte literária em sala de aula, que tem sido uma prática também nas minhas aulas, a partir de tudo que aprendi com o Clécio no mestrado, conciliar com essa sobrecarga das políticas públicas das provas externas. É com você aí, Clécio. Pergunta fácil. Posso fechar aqui, né, a live? Beth, primeiro um prazer, né, tê-la aqui nesse café. Eu acho que tem dois caminhos, né? Assim, dois caminhos não. Vou te responder rapidamente, por conta do tempo, em duas grandes questões. A primeira é que o Estado não quer que a gente faça isso, né? Então, a gente tem que ter muita consciência disso, né? Há uma política, né, neoliberal que já diz que não é para você fazer isso. E tudo vai forçar, né, porque existe uma agenda internacional da OCDE, do PISA, das avaliações externas que começaram no final dos anos 80. Né? O SAEB é do final dos anos 80. E aí eu digo, voltando para o nosso tema, quando é que a licenciatura discute esse tipo de pressão do professor da avaliação externa? Né? Veja quantas lives tem sobre a BNCC e quantas lives tem sobre a avaliação externa. Porque a gente ainda acredita, eu digo a gente, a universidade, a Abralim, as associações, que como a BNCC surgiu, o impacto da escola é da BNCC e não é. Né? É isso que eu estou chamando a atenção. Como a gente, sem essa ausência de uma política, a gente acaba sendo praticamente, né, é como se fosse ali a serpente, né, vai cantando, a gente fica encantado com a serpente. Enquanto isso, a porteira se abre e o rolo compressor está passando, né? Porque a gente lança uma BNCC, aí todo mundo fica discutindo a BNCC, que fala de clube de leitura, que fala de trabalhar com a multimodalidade, que fala de trabalhar com as culturas juvenis, com sarau, com slam, e no final, taca a avaliação externa e marca X, e Enem. Então, essa contradição é uma contradição dentro das leis e dos sistemas educativos. Como é que muda isso? Tem que mudar a Secretaria de Educação, tem que ver quem é o prefeito, né? Tem que ver quem está entendendo ali de gestão pública. Não é tão simples assim, essa mudança, né? Porque eu teria que ter um município que não quer se alinhar ou se vender apenas à lógica das avaliações externas. E aí eu tenho que estar pensando qual é o plano de governo de um secretário, de um prefeito. Na hora, a gente vê as perguntas na hora de um debate político sobre educação, são ridículas. As perguntas das últimas eleições sobre educação, gente, dá para fazer uma tese. É muito distante dos problemas que nós vivemos. Nós temos que pautar isso. Quantas vezes os professores estão pautando essa temática lá na Câmara de Vereadores do município? Né? Aí a gente vê a ausência dos sindicatos, das associações de professores, que a gente tem uma ausência de associações de professores de língua portuguesa para lutar com essas questões que você aqui comentou. Então, eu acho que primeiro tem uma ausência política. Por outro lado, a gente tem que usar, como diz o Sertor, das estratégias e das táticas. Né? A estratégia do governo é essa, de não ter espaço para isso. E aí cabe, que eu não sei como é isso, porque cada professor vai fazendo no seu cotidiano, no seu tempo, no seu espaço, criando estratégias, e eu sei que você faz isso bem, mas nem todos os professores fazem, de meio que lidar com as duas coisas, não é? Você tem que lidar com essa formação cognitiva das habilidades, mas também não abrir mão dessa formação humanística
do ponto de vista da educação literária, né? E aí eu acho que é um grande dilema e uma grande contradição, né? Que aí eu precisaria, sim, de um sistema educacional mais aberto, de políticas públicas mais abertas, né? De uma política pública que não é que é ruim a avaliação externa. O problema é que ela acaba tendo um efeito retroativo muito perverso nas condições de trabalho do professor, né? Então, ela não serve para ser... Ela não é a base, ela vira o teto. Ela não é um ponto de partida, ela é o ponto de chegada, né? Isso é horrível quando a gente começa a trabalhar com educação do ponto de vista de metas de números. A minha meta é chegar a 6, então quer dizer que se eu tiver uma escola 10, uma 2, eu chego a 6. É horrível saber que um professor ganha bonificação e todos ganham na escola quando só o professor de português é cobrado para trabalhar com leitura, que é o que acontece aqui em Pernambuco, né? A escola que teve um aumento, todos ganharam, gestores, professores de todas as disciplinas, mas ninguém nem chega na biblioteca, ninguém nem toca no livro, ninguém nem trabalha com a formação leitora. Mas na hora da bonificação, todos ganham. É justo só ganhar o professor de português? Não. Mas também não é justo você atrelar a bonificação da avaliação externa ao professor de qualquer categoria. Eu sou absolutamente contra. Então, é esse tipo de política que está na base. Claro que a sua escola vai ser mais cobrada, porque onde está a bonificação? Né? Você não está sendo bonificada. Tem uma pressão para tirar foto, para ler o livro, mas a gente sabe que os professores, muitos, não vão fazer. Mas ele não vai ter lá no salário dele nada menos. Agora, a escola que não se der bem na avaliação externa, essa vai ter uma punição de bonificação, né? Então, assim, eu estou falando muito geral, mas a coisa não é fácil, né? Enfim, acho que a gente pode, né, seguir agora. Deixa eu ver se eu tenho fôlego para seguir com mais 5 pontos. Pode, Silvia? Ainda tem tempo? O Wellington? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, eu vou retornar agora. A gente vai encerrar esse primeiro momento de perguntas, esse momento rico, né, de aprendizagem. E como já diria a canção, o show tem que continuar.